Com a palavra candidato, esse é o mais novo podcast aqui da Genial Investimentos, que o nosso objetivo é entrevistar, bater um papo, conversar com os candidatos ao governo dos principais estados do Brasil. E desta vez eu tenho a honra aqui de trazer uma pessoa muito importante, o atual governador do estado de Minas Gerais e também candidato à eleição ao governo do estado de Minas. Mas antes de apresentar o nosso convidado e apresentar também o nosso participante aqui, José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial, queria fazer uma breve síntese do estado de Minas Gerais. Para você que não é do estado, ou até para você que é do estado e não conhece, fique atento a essas informações. Minas Gerais é uma síntese econômica, social e política do Brasil, com cerca de 20 milhões de habitantes, mais de 850 municípios e um PIB de quase R$ 1 trilhão. Possui a terceira maior economia do Brasil. É líder na produção de café, leite e tem papel estratégico na mineração, siderurgia, indústria automotiva, energia e com certeza também no agronegócio. O estado também possui o segundo maior colégio eleitoral, mais de 16 milhões de eleitores, ou seja, mais de 10% de todo o eleitorado nacional, sendo tradicionalmente um termômetro nas disputas presidenciais. Apesar dessa força, Minas enfrenta uma dívida superior a 200 bilhões de reais, um orçamento rígido, um déficit previdenciário, desigualdades regionais e desafios em infraestrutura, educação, saneamento, especialmente em algumas regiões vulneráveis. E é diante dessa combinação de grandeza e desafios que nós recebemos hoje o governador atual, Matheus Simões, com um belo desafio à frente. Matheus, obrigado pela presença e estou muito curioso aqui para saber do nosso papo. Vai ser muito bom, tenho certeza e uma alegria estar aqui na Genial. De fato. E para ajudar a gente na condução aqui das perguntas capciosas, José Márcio Camargo, economista-chefe. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Professor, economista, palestrante, entre outras coisas, né, José? Tenta. Bacana. Posso... Por favor. Encaminhar a primeira pergunta? Mas antes, é legal vocês saberem o papel do governador e também o histórico. Eu vou pedir desculpas aqui por uma breve apresentação, se você permite também, Matheus. Matheus Simões é advogado, professor de direito e especialista em governança. Ele foi vereador, começou sua carreira política lá em Belo Horizonte. Também participou da transição entre Pimentel e Zema. Em 2020, ele assumiu a Secretaria-Geral do Estado. Ele foi eleito vice-governador em 2022, tornou-se um dos principais coordenadores do governo Zema e assumiu definitivamente o governo de Minas Gerais, agora, em 2026, em março. Após iniciar sua trajetória no Partido Novo, ele filiou-se ao PSD e busca construir uma identidade própria, combinando continuidade administrativa com estilo mais próprio, energético e mais presente, pelo que eu tenho visto ali. É isso mesmo, governador? É isso mesmo. De vez em quando alguém pergunta, Matheus, qual que é a sua diferença para o Zema? Ele é mais calmo que eu, mas fora isso a gente acaba parecendo em muita coisa. Mas aqui já dando uma antecipação, a gente vê que você tem um perfil, senhor, desculpe, as formalidades. Você mesmo, você Obrigado. mesmo. Você tem um perfil mais técnico também, foi professor, inclusive de matérias que são pertinentes e ajudam, imagino, nessa condução do governo. Mas eu quero trazer aqui um assunto que está bastante em alta, e é um tema pertinente no Brasil, falando sobre fiscal, mas também no Estado. Eu já quero começar com esse tema porque é bastante importante para o mineiro e também para o Brasil. Minas possui uma economia de mais de R$ 1 trilhão, nós falamos agora há pouco. Como ele é um dos estados mais ricos e produtivos, do Brasil, chegou a uma situação em que quase todo o orçamento já está comprometido. Nos meus números atuais aqui, governador, a dívida de quase 200 bilhões de reais. Obviamente isso não foi no seu mandato, não foi no mandato anterior, isso vem há décadas acontecendo. Mas dá um parâmetro para a gente. Olha só, 94, vocês vão lembrar, os estados fizeram a consolidação das dívidas, né? Até 94 a gente tinha os bancos públicos estaduais gerando dívida contra os próprios proprietários, uma bagunça sem fim. Em Minas não foi diferente. E a gente também tinha o endividamento direto dos estados com entidades internacionais sem a necessidade de autorização da União. Em 94, a União assume todas essas dívidas, consolida a dívida interna brasileira e Minas Gerais, naquele ano, devia, então, 14 bilhões de reais para a União, que se transformaram nessa dívida de 200 bilhões de reais que nós temos nesse momento. Juro e alguma tomada adicional de crédito aí no governo Aécio e governo Anastasia. A evolução da dívida tem a ver com o fato de a taxa de remuneração desse crédito junto à União
ser maior do que o crescimento da arrecadação anual. É claro que para quem está no sistema financeiro vai falar, Matheus, mas uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Você tem que cobrar a dívida com base no juro de mercado, de remuneração. Mas vamos entender que governo não produz nada. O governo vive da produção dos outros. Então, toda vez que você tem uma dívida que cresce a uma taxa superior ao crescimento do PIB, você vai ter um comprometimento progressivamente maior da receita total do Estado com uma impossibilidade de acabar com esse financiamento. É aquelas dívidas antigas de BNH, de financiamento habitacional, que você pagava 30 anos e no final você estava devendo 2 apartamentos ainda. É exatamente a situação de Minas Gerais, que a gente conseguiu reequacionar no ano passado com a aprovação do Propag. Não é uma solução do meu gosto, porque a mudança do Propag ela veio só para o futuro, o que significa que eu carreguei o problema, especialmente de 2002 para cá, assim, dos últimos 24 anos, sem solução, com um crescimento real da dívida em patamares superiores ao crescimento da arrecadação do Estado de Minas Gerais. É isso que leva a essa situação que você estava chamando a atenção. Eu hoje tenho uma parte grande da minha capacidade de investimento comprometida com o pagamento de serviço da dívida. Eu pago cerca de 6 bilhões e meio de reais por ano de serviço da dívida e a minha capacidade de investimento que sobra é de menos de 3 bilhões de reais, ou seja, eu pago 2 vezes mais parcela de dívida do que eu tenho capacidade de investimento por ano, que é um horror para um estado como Minas Gerais, com a maior malha asfáltica do Brasil, por exemplo, 24 mil quilômetros de asfalto, ou com a segunda maior população, 21 milhões de pessoas. Eu tenho 2 milhões de alunos em escola, que obviamente não estão nas melhores escolas que podiam estar, porque eu ponho 6 bilhões de reais por ano na mão da União para fazer a amortização de serviço de dívida. Perfeito. Mas isso, quer dizer, é um problema complicado para o Brasil inteiro, né? E eu acho mais que para o Sul e para o Sudeste. Assim, o Nordeste resolveu. O Sul e Sudeste tem 90% da dívida É brasileira. verdade. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque os estados mais ricos são os estados que mais devem. E que esse é um problema porque os estados mais pobres pagaram as suas dívidas, tá certo? Acho que isso é uma questão que vai ser de alguma forma, vai ter que ser de alguma forma resolvido em algum momento, tá certo? Como é que você pensa esse problema? Assim, vamos lá. O modelo federativo brasileiro é muito ruim, né? A União se beneficia dessas dívidas que foram feitas pelos estados do Sul e do Sudeste, porque foram essas dívidas que viabilizaram a infraestrutura rodoviária e logística que permitiu o crescimento desses estados, que são responsáveis pela maior parte da arrecadação federal. Então, o Sul e o Sudeste, os 7 estados do Sul e Sudeste, respondem por 75% de toda a arrecadação do Brasil. Mas eles pagam a dívida pública que foi construída exatamente para viabilizar que esses investimentos fossem feitos e eles pudessem gerar essa riqueza. Há um desequilíbrio aí, então, porque a União se beneficia desses investimentos que foram feitos, mas não paga por eles. Como é que resolve isso? É uma solução difícil. O modelo federativo brasileiro, como ele vai sendo emendado e remendado ao longo dos anos, ele vai fazendo com que essas distorções fiquem cada vez maiores. O Propag tem uma proposta para isso, que ele cria um fundo de equalização em que os estados que são devedores vão pondo dinheiro ali em troca de terem tido o abatimento da dívida. Minas Gerais está colocando só esse ano 2 bilhões de reais nesse fundo de equalização, em que todos os estados bebem, inclusive os estados que são pouco endividados. Aliás, os estados pouco endividados bebem mais dessa fonte do que os que são muito endividados. O problema, eu volto a dizer, não está nem no formato atual da cobrança da dívida. Ele está no fato da mudança ter acontecido só para o futuro e você não ter recalculado a parte de juros do passado. Porque, na minha compreensão, e o ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, falava disso e acabou não conseguindo fazer prevalecer a tese dele. No momento em que você reconhece que o modelo de cobrança do juro está equivocado, por se tratar de relação entre 2 entes federados, mas só corrige o modelo dali para frente, você comete uma injustiça. A cidade de São Paulo conseguiu resolver esse problema, porque quando ela negociou a situação da dívida pública dela, na prefeitura Haddad, eles conseguiram fazer uma conta retroativa. Até disse ao ministro Haddad, que foi quem negociou a dívida com a gente, que eu preferia ele quando ele estava negociando pelo município de São Paulo, do que quando ele negociou pela União. Porque quando ele era prefeito, ele fez para o município de conseguiu para o município de São Paulo, durante o governo Dilma, exatamente o que ele não quis dar para os estados do Sul e Sudeste, agora no momento que ele era ministro da Fazenda, que é um recálculo retroativo dos juros, não da dívida, obviamente, dos juros. Faz a correção, mas o juro não pode superar o crescimento do PIB no ano. Bom, a partir de agora,
está resolvido a partir de agora, né? mas com um comprometimento muito sério da nossa arrecadação. E eu e Zema tivemos sempre uma postura que nós não acreditamos em equilíbrio fiscal com base em aumento de tributação. Porque a resposta comum para isso basta cobrar mais tributo. Vira e mexe, alguém me fala isso lá em Minas. É só cobrar um pouco mais de tributo. As pessoas esquecem, né, que no final das contas quem paga qualquer tributo é o consumidor, né? Esse dinheiro não é fabricado por ninguém. Então eu fico preocupado não só com Minas, fico preocupado também com o Rio de Janeiro e com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul só não está num momento muito mais grave hoje, porque em virtude dos desastres do início do ano passado, eles estão numa moratória de 3 anos, então eles estão 3 anos sem pagar, mas daqui a 1 ano eles vão voltar a estar numa situação mais grave do que a nossa em Minas Gerais, e o Rio tem uma situação mais delicada do que a de Minas Gerais também. Rapidamente, um paralelo do governo anterior, Pimentel, para o governo Zema, Matheus Simões, em relação a essa dívida também. Entendo que houve um crescimento exponencial em determinados momentos. Você consegue trazer esse panorama para a gente? Se você tiver visitado a Louisiana durante a passagem do Katrina e depois da reconstrução, é mais ou menos o mesmo paralelo, assim, né? O governo Pimentel não é responsável pela dívida. Ele é responsável pela falta de gestão da dívida. Ele até não contraiu dívidas novas relevantes. Só que o Pimentel, com muito medo de ser preso durante o período do governo dele, e ele tinha razão, várias investigações contra ele, acabou que ele não foi preso porque não deu tempo. A Lava Jato acabou sendo desmanchada antes de chegarem na prisão dele, mas ele ficou tanto tempo fechado, sem receber ninguém, sem discutir com ninguém, com o governo sendo tocado ao vento, que ele perdeu completamente o controle fiscal. Ele entrega o governo para a gente com 37 bilhões de reais de contas em aberto. Não estou falando de dívida. A dívida já era a dívida que a gente tem hoje, mas além disso, contas atrasadas. Eu tinha 3 bilhões da folha vencida sem pagamento, 3 bilhões de 13º salário sem pagamento, 7 bilhões de depósitos judiciais que ele tinha se apropriado, 7 bilhões de reais de municípios que ele tinha segurado sem ter repassado repassos constitucionais de PVA e de CMS. Até para os bancos ele estava devendo 700 milhões de reais de empréstimo consignado. Ele descontou 4 meses de empréstimo consignado dos servidores, não repassou para o banco. Quando a gente assumiu, tinha 250 mil servidores do estado de Minas Gerais com o nome no SPC e Serasa, por conta de inadimplência de consignado. É um negócio que você fala, mas como é que você consegue ser inscrito em Serasa? Ele descontou e não repassou. Se fosse um privado, estava preso, né? Mas ele está solto ainda. Então, o nosso trabalho nos primeiros 4 anos foi um trabalho de restauração da ordem do fluxo de caixa. As pessoas até falam, não sei como é que vocês falam que puseram as contas em dia se vocês têm uma dívida de 200 bilhões de reais. Eu falei, não, deixa eu explicar. Nós pusemos o fluxo de caixa em dia, porque nós não estávamos pagando o corrente, o dia a dia. Estava sem pagar remédio, fornecedor de combustível, fornecedor de veículo para a polícia. Eu não tenho débito hoje com nenhum fornecedor. Todos os fornecedores estão pagos em dia, os servidores recebem em dia, mas continua um estado com muita dificuldade de investimentos. Então hoje eu precisaria estar investindo cerca de 3 bilhões de reais por ano em infraestrutura e estou investindo 2. Mas antes da gente chegar estava investindo 300 milhões por ano. Então assim, fala, evoluiu muito. Sim, mas ainda não cheguei onde eu quero. Eu estou colocando na saúde 10 bilhões de reais por ano. Terminei 5 hospitais regionais, estou construindo 400 postos de saúde. Conta 3 bilhões que eram colocados antes da gente chegar. Mas também ainda não é onde eu quero. E assim a gente vai repetindo em tudo aquilo que é capital. A maior parte do orçamento de Minas continua sendo dragada para o custeio, ainda que tenha melhorado muito. Nós tínhamos 62% de comprometimento, 69% de comprometimento da arrecadação própria com folha, hoje é 49%. Reduzimos 20 pontos percentuais. Diminuímos 40 mil servidores ativos. Sai de 450 mil servidores para 405 mil, 45 mil a menos. Mas é um estado que precisa continuar fazendo ajustes continuamente, porque é um estado com contas estranguladas. Ficou bem claro e evidente. Quero mudar um pouco de tema aqui, se me permite, Zé. Eu tô torcendo para que o Elon Musk não saiba das riquezas minerais que tem ali em Minas Gerais, senão talvez ele vá fazer uma base ali dentro. Pode ficar sabendo, tem problema não. Eu falo que minério tem uma vantagem, é o único tipo de riqueza que não tem jeito de carregar para outro lugar. Então assim, ele tem que vir explorar aqui. Vai demorar um pouco mais. E acho que essa é justamente a pergunta. O que falta, de repente, para Minas Gerais parar de ser um fornecedor de matéria-prima abundante para a China e para outros países, principalmente nessa era de demanda de minerais
críticos para ela ser, de repente, um polo global em tecnologia mineral, que de fato já explora bastante, já tem uma tecnologia eficiente, mas teoricamente, assim como o Brasil inteiro, a gente exporta o produto bruto e acaba importando o produto manufaturado e de alto valor agregado. Quais são os projetos que a gente tem em andamento ou para acontecer lá em Minas Gerais, governador? Vou dar um dado e depois uma opinião polêmica. O dado primeiro, Minas Gerais, o PIB de Minas Gerais é representado 25,5% pela mineração e 24,1% pelo agronegócio. O agro cresceu de 19% para 24% em 7 anos. Esse é um fato importante porque, pela primeira vez, ano passado, nós exportamos mais café do que minério de ferro. Nós exportamos mais produtos agrícolas do que, Minas Gerais eu estou dizendo, do que produtos minerais. Então é importante para a gente pensar na base de Minas como dado. Agora vou dar uma opinião polêmica. Me perguntam muito por que se nós somos o maior produtor de café do mundo, eu chego em minerais, em terras raras num minuto, mas me perguntam por que se Minas produz 23% de todo o café do mundo, uma em cada 4 xícaras de café do mundo é feita em Minas Gerais, produzida em Minas Gerais. Por que a gente não faz as cápsulas da Nespresso? E a minha resposta normalmente é, eu não estou afim de fazer cápsula da Nespresso, mas eu queria muito parar de vender café verde e começar a vender café torrado. Sim. Agora eu vou falar sobre mineração. Nós temos as maiores reservas de lítio em exploração no Brasil, né? Porque a gente tem algumas outras grandes que estão lá na região amazônica que não vão ser exploradas. Aí me falam, por que a gente não tem uma fábrica de bateria ao invés de vender o mineral? Falo, eu queria saber por que a gente não vende hidróxido de lítio ao invés de vender a pedra de lítio. Eu não estou afim de fazer a bateria, eu estou afim de vender o hidróxido de lítio. O que eu quero dizer com isso? É que eu não acho que nós precisamos, nem devemos, nem temos o mercado para isso, para descer ao final das cadeias produtivas da mineração. Mas nós deveríamos dar o próximo passo no processamento mineral. E esse é um equívoco que não é mineiro, ele é brasileiro. Apesar do Brasil ser o maior produtor de soja do mundo, a Argentina, nossa vizinha, vende farelo de soja para o resto do mundo. A gente vende soja bruta. Por quê? Modelo industrial, erro de modelo industrial. Eu tenho lá em Minas Gerais, nós já temos em Minas Gerais uma experiência muito bem sucedida em etapa minerária, e eu não quero falar de minério de ferro, eu quero falar de mineral de alto valor agregado, como é o caso do lítio, como é o caso de terras raras, em que as maiores reservas exploráveis hoje no Brasil são em Minas Gerais também. O pessoal fala, nossa, mas Minas dá muita sorte. O estado chama Minas Gerais por isso, né, gente? Porque geologicamente as minas todas estão ali, né? Nós temos todas as minas. Eu brinco que quando eu estou em qualquer lugar fora do Brasil, eu apresento o estado como General Mines. A pessoa fala, por quê? Eu falo, não, é só para você lembrar que aí nós temos todos os tipos de minas. O nióbio de Araxá já tem exatamente o modelo de exploração que é o que eu acredito para o Brasil. Nós não vendemos o mineral nióbio, nós vendemos ligas metálicas de nióbio. Então a gente, através da CBMM, da qual o governo de Minas é sócio de alguma forma, a gente foi um passo adiante na cadeia produtiva e eu faço o processo de siderurgia básica para transformar aquilo num produto de muito maior valor agregado do que se eu estivesse vendendo o nióbio. É por isso que nós detemos 90% do mercado de nióbio do mundo. Não é porque a gente tem 90% das minas, nós não temos. O que nós temos é 90% do processamento da siderurgia de nióbio no mundo. Eu acredito muito nisso para terras raras, e nós temos um grande projeto em pré-implantação no sul de Minas, na região entre Poços de Caldas e Andradas, passando pela cidade de Caldas, aqui quase na divisa de São Paulo. Dei uma sorte de ficar do lado de cá, a mina está do lado de cá, não está do lado de São Paulo, que é um projeto que deve entrar em operação dentro dos próximos 24 meses. E temos outras oportunidades no estado como um todo. Lá em Araxá mesmo, onde o estado tem a mina de nióbio, nós temos um volume considerável de terras raras disponível. Nióbio e terras raras são produtos associados, né? E eu continuo acreditando, isso tanto para mineração quanto para a agricultura, que o erro está no desejo de ir para o final da cadeia, quando devia estar no foco da gente fazer uma etapa de processamento. Pergunta para vocês, eu ia falar para o Zé que é paulista, mas o Zé é mineiro, nascido em Minas. Vocês sabem por que não se torra café no Brasil? Por que a gente vende café verde? Porque o Brasil, há 50 anos atrás, com medo do café colombiano, que a Colômbia inteira produz metade do café de Minas Gerais, tá? Assim, ela não é relevante enquanto player mundial em volume.
né? Nós, com medo do café colombiano entrar no Brasil, olha que loucura, nós proibimos a importação de café verde. E para você torrar o café, você blenda o café antes de torrar. Então, quando você quer ter um blend de café que tem algum café colombiano ou algum café vietnamita, você precisa ter esse café verde para misturar ele com o café brasileiro, que é a base de todo o café no mundo. Você mistura eles e depois você torra. Como o Brasil proibiu a importação do café verde, a gente não torra. E ainda há quem defenda uma estupidez dessa. Fala, não, mas é perigoso para o café brasileiro deixar o café colombiano entrar. Gente, pelo amor de Deus, como? Em termos de volume, nós respondemos por 60%, por 40% do mercado mundial, 40% da produção mundial de café brasileira. A Colômbia inteira não chega a 11%. Que medo é esse que nós temos da Colômbia? A gente tinha que trazer esse café para cá, torrar esse café aqui, beneficiar esse café aqui e depois exportar ele para o mundo. Esse tipo de pequena estupidez que parece uma proteção do mercado, mas na verdade é uma condenação ao país na posição de extrativista. Na verdade, você acaba gerando uma cafeicultura que é de menor qualidade do que a da colombiana. Esse é um problema complicado. E olha que tristeza, apesar da gente ter os melhores agricultores do mundo em qualquer coisa. Eu falo assim, por que a gente não vai mais longe? Porque a gente não processa aqui. Porque a nossa agricultura, em termos de produtividade, e aí eu não estou falando da qualidade do produto para paladar, ela é muito melhor. Por que nós não somos tão especialistas em paladar ou demoramos tanto para começar a falar de café gourmet? Por causa disso eu não consigo agregar valor aqui, porque eu não torro café nacionalmente, porque eu não trago o café deles para cá, eu não trago vietnamita para cá, eu não trago café etíope para cá. Então assim, a gente tem que se libertar dessas amarras, entendendo que para de olhar para a cápsula do Nespresso e olha para a torrefação de café. Para de olhar para a bateria de lítio e olha para o hidróxido de lítio. Para de olhar para a turbina do avião e pensa no imã de terras raras. O projeto de Poços de Caldas, voltando então para o que já está sendo feito, o projeto que está sendo colocado de pé lá é um projeto de US$ 1,5 bilhão, ele já é um projeto para a liga metálica, muito parecido com a lógica do modelo da CBMM em Araxá para o nióbio. É nesse tipo de modelo que eu acredito. A gente fazer sempre pelo menos uma etapa do processo industrial. Por que não uma fábrica de bateria no Brasil? Bom, aí nós podemos entrar numa discussão que talvez seja mais dos candidatos à presidência do que minha, mas eu não acredito em eletrificação de frota leve no Brasil. O Brasil tem uma alternativa muito mais barata e tão verde quanto, que é o etanol. A gente devia ter uma frota leve toda a etanol e híbrido a etanol, a gente não precisa ter híbrido elétrico, e deixar elétrico e hidrogênio para carga pesada, que é um problema mesmo no Brasil, caminhões e ônibus. Mas aí eu mudei demais o nosso assunto. Vou te responder então que olhar menos para a bateria e mais para a próxima etapa do processo produtivo, e Minas está andando nessa direção. Mas na verdade isso é o Brasil, né? Porque eu fico falando que eu estou falando sobre Minas Gerais, porque eu acho que quando a gente olha para o cenário nacional, Minas é sempre um bom resumo de coisas que acontecem no país de forma bem esparramada. No Brasil, o grande polo de geração de energia é visto como sendo o Nordeste, mas o maior parque solar é Minas. O grande polo de produção de grãos é o Centro-Oeste, mas Minas é o terceiro maior produtor de grãos do Brasil. Então, assim, qualquer tema que você olha, na hora que você olha para Minas Gerais, a gente tem um bom resumo. De fato. E interessante essa colocação, porque está muito mais próximo da gente atingir esse patamar intermediário do que, de fato, a cápsula no final, como você bem colocou. E eu chamava atenção para a questão do mercado, né? Porque se você não tiver um mercado para consumir tudo, nós não somos os maiores consumidores de cápsula de Nespresso do mundo. Então, por que você vai produzir a cápsula que não tem de alumínio, ruim de carregar, porque a massa aqui pode produzir em outro lugar, mas agrega valor antes de mandar o produto para onde está o grande polo consumidor. Isso vale para tudo o que a gente produz, inclusive para o farelo de soja. Eu não vou entrar nessa discussão, não, senão eu como produtor de soja, eu vou acabar ficando nervoso no meio da entrevista. Tá certo. Posso fazer mais uma aqui? Sobre privatizações. Nós temos alguns cases de sucesso interessante dentro de Minas Gerais, mas ainda tem CEMIG no radar. A CEMIG, tivemos algumas opiniões divergentes em diversos governos, mas o senhor pretende ou pode assumir, de repente, claramente uma posição antes de concorrer à eleição do governo do estado? Uma posição de favorecimento ou desfavorecimento em relação à privatização da CEMIG? Eu sou batista, mas o Papa Francisco, na última encíclica dele, lançou uma ideia interessante. Ele diz: a realidade é mais importante do que as ideias. Eu acho uma perda de tempo você ser contra ou a favor de privatização enquanto conceito.
Você tem que olhar concretamente porque você está falando, falar assim, isso aqui faz sentido ser do jeito que é? E aí eu te responderia que não faz nenhum sentido a Gasmig ser uma empresa estatal hoje, a nossa empresa de gás. Por quê? E ela é controlada da CEMIG, por isso que eu comecei por ela. Porque nós precisamos rapidamente de um volume grande de investimentos na rede de gás de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado muito grande, com uma malha de gás insuficiente para o que a gente precisa. Eu não tenho gás no polo industrial do norte, em torno de Montes Claros, nem no polo industrial do Triângulo, de Uberaba e Uberlândia. A gente não tem Valadares, que está a 150 quilômetros do próximo ramal. Montes Claros está a 500 quilômetros do próximo ramal. Araxá, Uberaba e Uberlândia estão a 300 quilômetros do próximo ramal. E eu preciso de investimento nessa área. Então, eu diria que a prioridade é a gente voltar a discutir Gasmig enquanto importância para os mineiros. A CEMIG, diferente da Copasa, o governo do estado conseguiu organizar operacionalmente. Então, a CEMIG hoje é uma empresa que construiu as subestações que precisava, está expandindo o trifásico como precisava. O mineiro parou de correr atrás da energia. A energia, pelo menos, voltou a andar ao mesmo passo que a economia de Minas Gerais anda, o que não era uma realidade alguns anos atrás. Não significa que não possa ser bom discutir a transformação da CEMIG numa corporation em algum momento, mas definitivamente eu não acho que essa é a prioridade nesse momento. Eu acho que a prioridade em termos de empresas estatais nesse momento é olhar para o gás e ver que nós estamos deixando oportunidade na mesa. Por exemplo, eu acabei de liberar um investimento de 400 milhões de reais nosso, mais quase 700 milhões de reais dos parceiros privados, para fazer o gasoduto circuito fechado de 400 quilômetros só para transportar biometano na região do Triângulo. Matheus, o projeto é bom? É ótimo. Ele liga os polos de Uberaba, Uberlândia e Araxá às 10 maiores usinas de cana do estado, gerando biometano. Mas o ideal mesmo é que eu pudesse conectar o gasoduto ramal Pauline ali. Eu não tenho recurso dentro do estado, nem foco para fazer isso. Eu precisaria de um investidor externo para que isso acontecesse. Esse investimento tem que sair de dentro da CEMIG. A CEMIG tem que cuidar de energia elétrica na casa das pessoas, com qualidade, sem descontinuidade. Então, eu acho que a gente tem prioridades ainda para alcançar para o mineiro. Sem essa lógica do, mas você é a favor ou contra a privatização? Lembra do Papa lá, a realidade é mais importante que a ideia. Perfeito. O governador, quer dizer, tem uma coisa que me incomoda, assim, quer dizer, que é o seguinte: Minas Gerais é um pouco um retrato do Brasil, né? Quer dizer, com toda a heterogeneidade que existe, o Brasil está lá em Minas Gerais. Apesar dessa heterogeneidade, o governador Zema é bastante popular. Tá certo? Quer dizer, tem 60% de aprovação, 65% de aprovação, desde o primeiro mandato, quer dizer, então não é uma coisa de agora, é uma coisa que está aí permanente. Cristalizada, né? 8 anos, tá certo? Ao mesmo tempo, ele se lançou candidato, mas não quer dizer, não conseguiu crescer dentro de Minas. O que você quer dizer, ser o candidato preferido da população? Qual é a sua avaliação? Mas eu acho que tem duas coisas. Primeiro, o mineiro, como o brasileiro no geral, presta atenção na eleição na hora que ela chega na televisão, né? A gente rodou uma última pesquisa lá em Minas Gerais, 72% dos eleitores não sabem quem vão votar na próxima eleição para nada. Assim, não faz a menor ideia. Aí você pergunta aberta, né? Na não estimulada, espontânea. Quem que você vai votar para governador? Aparece o nome do Lula e do Zema. O Zema que não pode ser candidato e o Lula que é presidente da República. Então você vê assim, Matheus, mas da onde que ele não está prestando atenção? A verdade é essa. Eu acho que esse é um primeiro motivo. O segundo motivo é que o mineiro é um bicho desconfiado, né? Nós olhamos sempre para a situação e falamos, mas será que o Minas está pronta para isso, está pronta para esse desafio? Acho que a resposta que eu tenho para dar para os mineiros é que sim, até porque a realidade que o Brasil vai enfrentar no ano que vem é muito parecida com a que Minas enfrentava em 2019, quando nós chegamos ao governo. Um estado arrasado por equívocos fiscais de um governo de esquerda do PT. Pimentel deixou as contas públicas de Minas em frangalhos e, por mais que as pessoas possam ter um carinho genuíno pelo presidente Lula, a verdade é que o presidente, não sei se porque está cansado, não sei se porque não está atento, mas o governo Lula está entregando um déficit que é assustador até para padrões do PT, de uma economia completamente desequilibrada nesse fechamento de ciclo. Então, estou muito preocupado. Uma soma de quase R$1 trilhão de déficit só no governo Lula
de deixar todo mundo de cabelo arrepiado. Fala, Matheus, e o Zema com isso? O Zema já lidou com isso. Então eu acho que de todos os candidatos colocados, o Mineiro sabe disso, o Zema é o que tem experiência com esse tipo de cenário. Acho que o Mineiro ainda vai prestar atenção nessa discussão ao longo das próximas semanas aí. Vamos ver como é que vão estar as pesquisas no final de agosto. Excelente. Agora falando de partidos também, interessante, o senhor começou a sua carreira no Partido Novo, que é um partido tido como mais liberal, mais aberto a inovações, ideias talvez diferentes, e agora faz parte do PSDB, do PSD, Partido do Kassab. Tem uma política um pouco diferente do tradicional Partido Novo. Como é que você alinha, de repente, essa entrada num partido um pouco mais liberal e um partido mais tradicional? E já emendando a pergunta, Kassab, líder do partido, é vice do Caiado. O senhor era vice do Zema. Ambos estão concorrendo à presidência. Que dilema, hein, governador? Eu vou começar pelo final. Até não vejo um dilema. O Kassab, além de ser um republicano, ele domina a complexidade de um partido de centro no Brasil. O PSD é dos poucos partidos que pode se dizer de centro sem ser fisiológico, né? Assim, os partidos de centro no Brasil são essencialmente fisiológicos, no sentido de que eles são o partido do governo. Qual governo? Qualquer governo. Assim, é o contrário daquela máxima dos anos, ai governo eu sou contra, aqui os fisiológicos brasileiros, ai governo eu sou a favor, né? Há uma distinção no caso do PSD, de um PSD que está presente ali nos estados do Nordeste e do Norte, em que você tem vários elementos de centro-esquerda no partido. E você tem aqui, no Sul e no Sudeste, elementos de centro-direita, como é o meu caso, como é o caso do governador Ratinho. Não me sinto desconfortável e a minha decisão foi uma decisão por me albergar numa estrutura que já era da nossa base, então o PSD é o maior partido da minha base de apoio, com 12 deputados estaduais, 200 prefeitos, e também um partido que caminhou conosco em todas as pautas importantes em Minas Gerais, inclusive na privatização da Copasa, no equilíbrio das contas, na adesão ao Propag. Então, em Minas Gerais, o PSD responde a tudo aquilo em que eu acredito. E eu tenho hoje o discernimento vou voltar de novo no que eu falei agora mesmo sobre privatização, né? De entender que mais importante do que ser liberal por ser liberal é conseguir fazer com que as pautas liberais atendam à população. E estar num partido com a estrutura do PSD me dá hoje essa tranquilidade. Eu tenho orgulho de ser do partido do Pedro Paulo, que relatou a reforma administrativa que o Congresso não conseguiu votar ainda. De estar no partido do Ratinho, de estar no partido do Kassab e do Caiado. E aí, então você perguntou, né, sobre o meu dilema, né? Caiado ou Zema? Zema. Essa é uma decisão conhecida pelo Kassab desde que eu me filiei e pelo próprio Caiado. O Caiado é um amigo e muito gentil, toda vez que está em Minas eu faço questão de estar com ele, mas ele mesmo no evento faz questão de dizer, eu sei que até por lealdade e coerência, o governador Matheus tem por candidato à presidência o ex-governador Zema. E aí ele fala que é um amigo. Mas eu e o Zema aqui em Minas temos só um candidato a governador, que é o governador Matheus. Então você fala que isso mostra um pouco essa capacidade da gente construir no diálogo 8 anos agora 10, né? 10 anos de mandato público me ensinaram uma coisa, que você precisa ser capaz de construir acordos sem comprometer as suas crenças. E eu acho que dentro do PSD eu consegui fazer exatamente isso, compor um grupo forte o suficiente sem ter que sacrificar as minhas crenças. Perfeito. Para a gente finalizar esse assunto de política aqui, eu não sei se queira complementar, Cleitinho é aliado ou adversário dentro do Estado? Cleitinho sempre foi um aliado. Eu e Cleitinho fomos eleitos juntos pela primeira vez em 2016, eu vereador em Belo Horizonte e ele vereador em Divinópolis. Depois, quando eu coordenei a campanha do governador Zema em 2018, ele foi eleito dentro da nossa base para deputado estadual. Em 2022, ele é eleito ao nosso lado para Senado. Nós nunca disputamos uma eleição um contra o outro. Não acho que vamos começar agora. Acho que vamos continuar caminhando lado a lado. O nome dele é um nome que nas pesquisas continua aparecendo muito forte, mas eu não acredito que Cleitinho seja candidato. Por vários motivos. Entre eles, porque ele sabe que o Estado não está em condição de fazer os movimentos que ele acredita sejam bons. Eu e Cleitinho não concordamos em algumas decisões de política fiscal, mas nós dois sabemos que na situação fiscal de Minas atual é impossível fazer algumas coisas que ele gostaria de fazer, como zerar o IPVA do Estado.
ou impedir a cobrança de pedágios. Então, exatamente porque ele sabe que isso que ele quer fazer é impossível nesse momento, eu não acho que ele vai se colocar e estou confiante que ele vai estar ao meu lado na eleição. Mas é porque ele faz essas propostas que ele é tão popular? Eu não acho Ou que tem alguma seja... outra razão? Não, eu acho que tem uma outra razão. Outro dia eu estava dando uma entrevista, né, mas a pessoa falou assim, porque o Cleitinho é um político populista, né? Eu falei, olha, eu vou fazer uma ressalva. O populismo, como a gente conhece no Brasil e no modelo argentino de populismo, para pegar o peronismo, que talvez seja o mais grave do populismo que a gente viu na América Latina, ele é a política de defender o que as pessoas querem ouvir, mesmo não acreditando naquilo. Esse é o populista. O Cleitinho não faz isso. O Cleitinho ele defende coisas em que ele efetivamente acredita. Só que a crença do Cleitinho é absolutamente alinhada com a crença popular. Então eu digo que ele é um político popular. Ele não tem nenhuma opinião impopular. Eu tenho algumas opiniões impopulares, como a de restrição fiscal. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao conceder benefícios, porque eles vão ter que ser pagos de alguma forma depois. Eu tenho medo da escalada tributária que isso pode gerar. O Cleitinho não tem. Matheus, quem está certo, quem está errado? Não, tudo bem, é uma discussão de tese econômica, mas eu acho que a popularidade dele tem a ver com o fato dele ter crenças muito alinhadas com o senso comum. Por exemplo, acreditar que é possível dar reajuste real para servidores, reduzindo carga tributária sem cobrança por serviços públicos. Eu não acredito nisso pela minha formação econômica, ele acredita nisso. Não sei com base em qual tipo de empirismo, mas ele acredita nisso. Mas tem uma certa incoerência nisso, né? Ou uma falta de reflexão profunda sobre alguns temas que são da gestão, e ele nunca foi da gestão pública. Então, assim, acho que é por isso até que eu falo que quando ele olha para a gestão, o irmão dele foi prefeito de Divinópolis, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, pertinho de Belo Horizonte. E eu acho que o Gleidson foi confrontado com isso. A sucessora do Gleidson, ele renunciou agora para ser candidato, o irmão do Cleitinho. E ela está fazendo uma reforma previdenciária. Falo, por que o Gleidson não fez a reforma previdenciária? É porque eu acho que para eles é difícil acreditar na necessidade de você subir a idade média e aumentar o percentual da contribuição. Mas, por outro lado, estava ficando impossível pagar. A matemática, no final, prevalece, né? Eu sempre falo isso para os políticos de Minas Gerais. Falo, olha, mesmo num estado de política tradicional igual Minas, a matemática continua sendo uma ciência definitiva, viu? Ela não admite negociações no Congresso para mudar o resultado matemático das coisas, não. Significa que em algum momento eles vão descobrir que a matemática... A conta chega. A conta vai chegar. Mas aí se você falar, Matheus, mas isso não é óbvio? Eu vou falar de política dos outros para não falar da nossa. A cada 4 anos eu vejo democratas e republicanos se estapeando nos Estados Unidos sobre discussões matemáticas. Assim, eu não consigo nunca entender como é que a conta dos democratas fecha. Porque sempre é redução de impostos com ampliação de gasto social. Ou então ampliação de impostos sem base econômica ampliada. Porque assim, isso é difícil, gente. Mesmo em economias um pouco mais estruturadas, como a economia americana, eu falo na lógica política, né, com política econômica um pouco mais estruturada, política pública econômica um pouco mais estruturada, você continua tendo algumas defesas que fazem pouco sentido. Eu não estou falando sobre a era Trump, porque a era Trump é muito complexa em termos de política externa, mas os republicanos historicamente são mais racionais na discussão econômica nos Estados Unidos. É por isso que a gente tem alternância lá. Eu brinco, né? Vem um republicano com certa economia, vem um democrata e estraga ela de novo. E aí eles vão alternando, assim. Eu acho que é assim na política quase em todo lugar. Eu já vi isso em algum lugar aqui na América Latina. Também. Enfim. Governador, eu vi o seu discurso lá em Ouro Preto, no feriado de Tiradentes, muito interessante de passagem. Vejo que o senhor é um assíduo de história, gosta bastante. Existe alguma figura contemporânea, ou talvez do passado, que o senhor se espelhe aqui no Brasil, em relação à política? Eu não gosto muito de nostalgia histórica pessoal, porque eu não gosto de herói. Eu acho herói um negócio perigosíssimo. Quando você... Ninguém é perfeito, né? Tem defeitos, né? Assim, eu vou, por exemplo, se você for pensar na política de Minas Gerais, talvez a figura mais admirada nacionalmente de Minas Gerais seja o presidente Juscelino Kubitschek, que é responsável pelo desequilíbrio previdenciário que o Brasil vive. Não que ele tenha provocado isso, mas ele desenhou um modelo de investimento previdenciário que outros políticos depois dele usaram para acabar com a Previdência brasileira. Matheus, ele errou? É como todo mundo erra.
Eu acho que nós temos políticos importantes, interessantes, mas eu prefiro ter uma colcha de retalho de todos eles, né? Eu acho o Roberto Campos uma inteligência muito rara do ponto de vista intelectual, mas não foi experimentado do ponto de vista de gestão. Acho o Milton Campos um sujeito muito sereno na forma de ter conduzido a política, mas, por outro lado, foi pouco exposto a desafios econômicos. Então, eu vou pegando um retalho de gente aí. Agora, se me perguntar, no mundo, tem uma figura que eu admiro. Eu admiro o Churchill por um motivo diferente do resto do mundo. A maioria das pessoas admira o Churchill porque ele foi um grande orador que salvou a Europa. Eu admiro o Churchill porque o Churchill foi responsável por um dos maiores fracassos históricos em termos de condução de um país na guerra, quando ele conduziu parte do almirantado inglês na Primeira Guerra, mas foi capaz de aprender com seus próprios erros e de evoluir enquanto ser humano. E isso é muito importante. E ainda assim ser uma referência. E construir tudo que ele construiu no final. Ele realmente foi importantíssimo para o Ocidente. Talvez o mundo que a gente conheça não existisse sem o Churchill. Mas não é por conta disso que eu admiro o Churchill. Eu admiro o Churchill por conta do jovem titã, né? Tem até uma biografia que tem esse nome, né? Que fala da idade nova dele, falando, é possível que a gente erre. A gente não acerta sempre. Mas é importante que a gente seja capaz de sair disso maior do que a gente entrou, e ele é das poucas figuras políticas históricas que teve capacidade de fazer essa virada. Os políticos normalmente erram e preferem casar com seus erros e desaparecer. Perfeito. Excelente resposta, mas eu estava esperando alguém do Brasil, mas tudo bem. Mas eu te dei dois, ó. Se você fizer um cruzamento aí de Roberto Campos com o Milton Campos, certo, eu gosto do sobrenome Campos, né? São dois. E Juscelino continua sendo uma figura muito importante para Minas Gerais. Que sirva uma coisa de referência. Não sei você, e não sei Zé, mas no tempo que eu estava na escola, a figura de Tiradentes foi uma figura que foi sendo desconstruída, como se ao invés dele ser um herói, ele fosse um bode expiatório da Revolução, que escolheram para morrer no lugar dos outros, porque era uma pessoa de pouca importância. É assim que a gente destrói a autoestima de uma nação. Tiradentes é o único civil que tem um feriado dele no Brasil. Nós não temos nenhum outro civil. Não tem nenhum outro feriado civil. Os feriados brasileiros são militares ou religiosos. O único civil é Tiradentes. Feriado civil. E a gente desconstruiu uma imagem dessa como... Vira e mexe eu vejo alguém falando, foi bode expiatório. Olha, cuidado, hein, gente. A gente ter as nossas referências é importante para a gente ter senso de quem somos nós, de onde nós viemos. De fato. A gente podia fazer um feriado de Barão de Mauá também, se me permite a sugestão. Eu acho que seria uma ótima, entendeu? Você tem meu apoio. Se der para ser um feriado com dia útil, eu prefiro, porque assim, eu tenho um pouco de raiva de data festiva, porque a economia não pode ficar parando igual ela para no Brasil toda hora, não. Agora, o governador, só para mudar um pouquinho de assunto, como é que você acha que vai afetar a economia mineira essa política protecionista do governo americano? Minas Gerais tem a vantagem sobre outros estados do Brasil de ter produtos de exportação que não tem por principal foco os Estados Unidos. O nosso maior parceiro não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o nosso terceiro maior mercado, porque os nossos dois principais produtos, ferro, tem por principal destino a China, e a gente já estava com um problema sério com relação à siderurgia por conta do protecionismo americano com as siderúrgicas dele, mais do que a taxação nossa. Então, o nosso problema do ferro a gente já estava vivendo. E o café, ele tem uma lógica de substituição de mercados. O mundo não bebe mais nem menos café porque os Estados Unidos aumentou a tributação lá. Tem gente que acha que isso vai aumentar o custo para o consumidor interno americano. Eu não sei. Eu acho que é possível a gente ter redistribuição de mercado. A Colômbia, o Vietnã e a Etiópia ocuparem uma parte do mercado brasileiro nos Estados Unidos e a gente ocupar uma parte do mercado deles no resto do mundo, porque eles também não conseguem produzir mais para ocupar nossas faixas de mercado. Mas alguns setores são muito afetados. É o caso do coque, do nosso Gusa, né? O nosso ferro Gusa, né? O ferro reduzido a coque. E caso de alguns produtos secundários, como é o caso de alguns derivados de mel,
Mas não é um grande impacto para Minas Gerais. Eu acho que é um grande impacto para o Brasil como um todo, e acho que é um impacto diplomático muito severo, porque mostra como é que você ser descuidado na relação internacional, permitindo que ela seja contaminada por problemas internos ou por problemas ideológicos, prejudica quem vive de trabalho, né? Porque quem vive de discussão ideológica é só político, as pessoas vivem de trabalho. E o Brasil permitir que a relação comercial seja conduzida com tanta falta de zelo como foi conduzida nesses últimos meses, o presidente Lula falou uma semana antes da taxação chegar que podia ficar todo mundo tranquilo que isso não ia acontecer. Eu falei, mas com base em qual informação? Quem foi lá perguntar, entendeu? Eu fico preocupado com isso, porque acho que isso é um mau sinal sobre a diplomacia que já foi a mais capaz do mundo e que hoje se perde numa discussão tola sobre ideologia, porque ideologia é importante para o seu país. Não devia interessar para o seu país qual é a ideologia do outro país, a menos que ele esteja em guerra com você. Então, o que diz respeito ao Brasil se quem está governando os Estados Unidos é o Trump ou não é o Trump? Faço a mesma pergunta para o Trump. Só que o Trump é pragmático nisso. Você vê que quando ele precisa elogiar o Lula, ele elogia o Lula. Quando ele quer elogiar os Bolsonaro, ele elogia os Bolsonaro, porque no fundo o que interessa para ele é a América, como ele gosta de dizer. No Brasil a gente esquece disso, a gente começa a torcer contra ou a favor de presidente americano. Pelo amor de Deus, gente, tem que torcer a favor de Brasil, ficar dando palpite em política interna. Nós estamos dando conta nem da nossa política interna, ficar dando palpite em política interna dos outros. Para a gente finalizar, governador, a pauta do seu futuro mandato, caso seja eleito, em 3 pontos rápidos e sucintos. Você, em um ponto só, na verdade, para ficar ainda mais fácil. O Minas Gerais teve Zema 1 com equilíbrio fiscal e Zema 2 com busca de pleno emprego. Minas é hoje o estado com menor desemprego do Sudeste, segundo menor desemprego do Brasil e menor desemprego histórico, 3,4%. Nunca desde que existe medição de desemprego, o desemprego em Minas foi tão baixo. O próximo mandato tem que ser um mandato de renda, porque apesar disso nós ainda somos a 9ª renda média do país. Essencialmente porque a nossa mão de obra não é suficientemente qualificada, então nós temos os maiores programas de qualificação técnica do Brasil. Para você ter ideia, a gente forma por ano 2 vezes mais técnicos que o estado de São Paulo, que é 50% maior do que Minas Gerais. É porque nós estamos passando na frente de São Paulo? Não, é porque a gente estava muito atrás de São Paulo, nós estamos correndo atrás do prejuízo. Então ele tem que ser sobre renda, e renda passa por logística e formação. Excelente. Governador, todos os outros candidatos serão convidados a vir aqui também, então acho que é um espaço que a gente vai debater ideias, vai entender quais são as propostas dos outros candidatos, e queria convidar você a deixar uma pergunta para o próximo candidato que sentar aqui, a governo de Minas Gerais também. Eu acho que é muito importante que... Pode olhar para ele ali. Olhando para o... Eu acho que é muito importante que todos os candidatos reflitam sobre como fazer a economia de Minas avançar. Ao invés de discutir governo, servidores, salários, pagamentos, porque isso, gente, é problema do servidor e do governo. O problema da população é saber como é que ela vai enriquecer, depender menos de ajuda pública. Então vamos focar na população ao invés de focar na atividade do Estado. Aliás, essa é a pergunta que eu faço para candidatos à presidência, para candidatos a governador, para candidato a prefeito. Como é que você vai mudar a vida das pessoas e não a forma como o governo atua? Governador, muito obrigado. Prazer enorme te conhecer, um prazer enorme ter você aqui conosco. Estamos à disposição, qualquer coisa que precisar, estamos aí. É uma alegria, muito obrigado. Prazer, uma honra tê-lo aqui. E aos outros candidatos, fica o convite, faremos isso formalmente. E é um prazer ouvir as propostas de um estado tão importante, como nós comentamos aqui, o José Márcio e o Matheus Simões também. Um estado com talvez uma das cadeiras a governo mais importantes do Brasil. Muito obrigado, até a próxima. Com a palavra, candidato.